Bom dia, queridos alunos dos oitavos anos A, B, C e D. Boa tarde também, senhores pais e responsáveis. Estamos aqui mais uma vez postando nossa aula. Dessa vez nós vamos falar sobre a Lei do Sexagenário ou Saraiva Cotegipe. Lembrando que as nossas aulas elas estão voltadas todas para o movimento abolicionista. Aquele movimento totalmente contra o sistema escravocrata brasileiro. Então, nós estamos falando dela, de quem? Da lei do sexagenário. Sexagenário porque libertava os escravos maiores de 60 anos. Então, caros alunos, essa lei do sexagenário ou Saraiva Cotegipe, ela foi elaborada pelo gabinete liberal do governo imperial brasileiro, dirigido pelo conselheiro Saraiva. Porém, essa lei ela só foi aprovada quando o grupo conservador voltou ao poder, coordenado pelo Barão de Cotegipe. Atentem para os dois nomes, Saraiva, Cotegipe, conselheiro Saraiva e o Barão de Cotegipe. Vejam bem, dois políticos extremamente influentes da época. Então, a lei leva o nome dos dois políticos influentes. Gravem que ela é mais conhecida como a lei do sexagenário, mas também ficou conhecida por Saraiva Cotegipe. Então, essa lei que nós já vimos libertava os escravos maiores de 60 anos, nós sabemos que essa lei, que utilidade, na verdade, vem ter essa lei para essas pessoas que estavam sendo escravizadas? Se uma pessoa escravizada tinha uma jornada de trabalho exaustante, num trabalho forçado, extremamente explorado, em péssimas condições de trabalho, uma pessoa dessas dificilmente conseguia atingir a idade de 60 anos. Essa lei ela foi uma lei injusta, porque além dela libertar esses homens que já tinham mais de 60 anos, essas pessoas ainda teriam obrigatoriamente que trabalhar para o seu dono por mais 3 anos como indenização. Na verdade, como diz o professor Boris Fausto, como ele vem falando dessas outras leis que nós já falamos, isso é lei para inglês ver, porque a Inglaterra, como nós vimos, ela também estava com interesse de que o Brasil acabasse com a escravidão. Então, essa lei ainda estipulava multa de R$500 mil a quem protegesse escravos que estivesse fugindo. Mas, como essa lei causou uma insatisfação imensa para os abolicionistas, e nós já vimos quando nós trabalhamos na campanha abolicionista que várias pessoas de diferentes setores da sociedade abraçaram essa causa. Então, logicamente que essas pessoas vão proteger essas pessoas que fugiram, vão dar cobertura para eles. E quando os abolicionistas eles percebem a aprovação dessa lei e consideram uma lei injusta, a campanha abolicionista esquenta e ganha mais força, a luta se torna mais radical, a luta se torna
mais fervorosa. Os abolicionistas que eram jornalistas, eles se utilizam da imprensa, desse meio de comunicação de massa, e começam a falar contra a escravidão. Nós já falamos de um jornalista, Joaquim Nabuco, que vestiu a camisa e ele passou a dizer que nos seus escritos de jornal, na sua coluna, ele dizia o seguinte, que ele considerava a escravidão um roubo e todo dono de escravo era ladrão. Então, os militares que até então faziam o papel de capitão do mato, em 1887, eles se negam a fazer esse trabalho do capitão do mato. 1887, os militares lançam esse manifesto. A partir de agora, nenhum militar mais fará o papel de capitão do mato. Que vocês devem entender, porque provavelmente vocês já tenham estudado, já tenham o conhecimento de que o capitão do mato era aquele que trabalhava na fazenda e quando o escravo fugia, ele ia atrás do escravo até encontrá-lo e devolver para o dono. Os Caifases também se envolvem radicalmente nesta campanha e, como nós vimos na nossa aula passada, quando nós trabalhamos o movimento abolicionista, que os Caifases eram grupos que promoviam fugas em massa de escravos, dessa feita, esses Caifases, eles se envolvem totalmente, entram nas senzalas, abrem suas portas e libertam os escravos que estão trancafiados nas senzalas e levam esses mesmos escravos em segurança até determinado local onde eles possam estar seguros. Aqui nós temos a formação dos quilombos que se espalharam por toda a região brasileira. Nós temos, e nós sabemos que hoje na atualidade, em todas as regiões do Brasil, nós temos os remanescentes de quilombos, os remanescentes quilombolas, ou seja, os descendentes dos antigos escravos. Então, nesse momento em que o país pega fogo com essa aprovação dessa lei, as associações anti-escravistas, elas começam a promover festas com o objetivo de arrecadar fundos para a compra da carta de alforria. Ou seja, essas associações promoviam essas festas e compravam a carta de alforria. Carta de alforria era um documento que alforriava o escravo, ou seja, dava liberdade para o escravo. Então, com o país nessa euforia, nessas chamas ardentes aí pela libertação dos escravos, pelo fim da escravidão, restava apenas agora a assinatura da Lei Áurea que acabasse definitivamente com a escravidão. A Lei Áurea é um tema que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Então, eu estou deixando para vocês uma atividade no grupo. Você terá obrigatoriamente que ler os textos que foram postados para vocês, assistir os vídeos aulas quantas vezes forem necessários para que você possa resolver essa atividade e enviar para o meu PV no dia 21. Prestem atenção, entrega da atividade no dia 21. Amados alunos, bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem,
Cuidem de quem você ama. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.